Capítulo 11. Mais fatores de uma personalidade agradável. Como estão todos? Obrigado por se juntarem a mim novamente. Na última vez que nos encontramos, discuti 15 dos 25 fatores principais de uma personalidade agradável. Nesta noite, discutirei os 10 restantes e direi 15 coisas que você não pode fazer se espera ter uma personalidade agradável. Então, seguindo o número 16 dos fatores de uma personalidade agradável é ser um bom esportista. Ninguém gosta de quem não sabe perder. Se o candidato à presidência Al Smith tivesse sido um bom perdedor e não tivesse andado por aí como um cara grande e irritado quando foi derrotado em 1928, provavelmente teria outra chance e poderia se tornar presidente dos Estados Unidos. Seja um bom perdedor. Ninguém gosta de um mau perdedor. Você nunca viu um homem lucrar ao mostrar indignação ou ressentimento por ter perdido uma disputa. Não somos todos perdedores uma vez ou outra na vida. Não vale a pena aprender a ser um bom perdedor. O bom perdedor tem a chance de tentar novamente. O mau perdedor raramente tem essa chance. O número 17 dos fatores que compõem uma personalidade agradável é a cortesia comum. Simplesmente comum, corriqueira, cotidiana, normal. Cortês é a moda antiga, tanto na fala quanto na atitude mental de alguém. Talvez nunca passe uma hora em um dia inteiro em que você não tenha chance de ser cortês ou descortês. Não deixe a chance passar. Sempre expresse cortesia. Temos agora o fator número 18 da manutenção de uma personalidade agradável. E é a adequação nos adornos pessoais. O adorno deve se adequar à natureza do trabalho e das atividades sociais. E posso dizer aos senhores da plateia que os ternos úteis estão fora de cogitação. E poderia dizer às damas da plateia que certos tipos de chapéus estão fora. Adequação do adorno. Isso é maravilhoso. Arrumar-se adequadamente à ocasião ou ao trabalho em que você está envolvido no momento. Há momentos em que, se você for me visitar, vai me encontrar de macacão, talvez com uma camiseta esportiva. Talvez eu nem esteja usando camisa nenhuma. Posso estar no meu jardim, tomando banho de sol e fazendo um bom exercício físico e me divertindo. Tudo ao mesmo tempo. Mas se eu subisse ao palco para dar palestras com esse tipo de traje, desconfio que seria uma pessoa excêntrica, se não pior. Portanto, não existe uma regra sobre o que determina a adequação. Isso depende de cada ocasião e do trabalho ou circunstância em que você está envolvido. O 19º fator da personalidade agradável é ter um comportamento que entretenha, ou seja, ter a capacidade de fazer a coisa certa no momento certo para atrair atenção favorável para si mesmo. Existem várias maneiras de atrair atenção para si mesmo. Por exemplo, eu poderia descer aqui na Main Street e ficar de cabeça para baixo no meio da rua e parar o tráfego. Talvez ser multado por cometer uma infração de trânsito e atrair bastante notoriedade. Mas não seria favorável. Posso pensar em várias maneiras de atrair atenção. Poderia ser com excentricidades no traje, como já vi em alguns palestrantes. Ou eu poderia deixar o cabelo crescer até os ombros. Fingir que ele era empurrado pelo cérebro. Mas duvido que isso tivesse algum valor para mim. Não. Seria exibicionismo. Mas não um exibicionismo bom. A boa apresentação consiste em uma técnica que você desenvolve para se manter diante de um público específico a quem deseja vender. Seja lá o que for. Podem ser seus vizinhos ou parceiros de negócios, seus clientes ou seus pacientes ou quem quer que seja. O 20º fator de uma personalidade agradável é o hábito de fazer o esforço extra. Refiro-me não a fazer esse esforço apenas uma ou duas vezes, mas a adotar esse princípio excepcional como um de seus hábitos e se comprometer a nunca deixar passar um dia em que não aplique esse hábito de um jeito ou de outro. Poderia ser apenas telefonar para alguém que você conhece e não vê ou com quem não conversa há algum tempo. Desejar coisas boas e expressar o desejo de que essa pessoa esteja feliz e bem. Isso não o prejudicaria em nada. Não custaria muito fazer uma ou duas ligações telefônicas por dia. Se eu fosse médico, tenho certeza de que, de vez em quando, telefonaria para todos os meus antigos pacientes para transmitir bons votos. Custaria algum dinheiro, não muito, por um tempo,
mas acabaria valendo a pena. Informaria o paciente de que seu interesse nele não desapareceu apenas porque ele ficou bom. Você pode até dar os parabéns por ele ter escolhido o médico certo para poder ficar bom tão depressa. O fator número 21 de uma personalidade agradável é a temperança, moderação ao comer e beber, no trabalho e no lazer, e no pensamento. Temperança. Não faz mal nenhum tomar um coquetel, se você quiser, se não exagerar e não beber na hora errada. Não vai fazer mal fumar alguns charutos, se você não fumar demais. Não vai prejudicá-lo fazer uma boa refeição, se você não comer demais. Você pode causar tanto dano ao comer demais quanto ao exagerar nas bebidas alcoólicas ou fumar demais. A temperança em todas as coisas, uma vida equilibrada, é essencial para uma personalidade agradável. Senhoras e senhores, uma das razões pelas quais tenho uma superabundância de entusiasmo, resistência e saúde física o tempo todo na minha idade é que me mantenho equilibrado com uma vida de temperança. Nada mais ou menos, mas o suficiente de tudo. O que seria suficiente para mim não seria suficiente para você, talvez. Cada indivíduo deve estudar a própria vida e descobrir o que seria realmente temperança para ele. O fator número 22 é a paciência. Em todas as circunstâncias, paciência e compreensão com as pessoas. Paciência é a disposição de reconhecer que deve haver uma boa razão para outro homem não estar vivendo como você gostaria que ele vivesse. Paciência com o sujeito que parece não saber tanto sobre a vida quanto você sabe. Paciência com o motorista na estrada que parece não dirigir tão bem quanto você, e nunca vi um homem pensar que outro motorista pode ser tão bom quanto ele. Paciência e compreensão são duas das virtudes notáveis das pessoas que têm uma personalidade agradável. Não condenar outras pessoas porque você não concorda com elas. Na educação dos filhos e no trato com pessoas idosas, é preciso ser paciente. Você precisa entender. Não é preciso muita força de vontade para ser paciente em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. As pessoas jovens que estão começando, ou qualquer pessoa que esteja iniciando em um novo emprego, devem ter muita paciência, porque você não começa no topo. Se fosse assim, seria muito ruim para você, porque só haveria uma direção na qual se mover. Você começa de baixo e, se for paciente, fizer um esforço extra e fizer a coisa certa, com o tempo vai chegar ao topo. O 23º fator de uma personalidade agradável é o da elegância na postura e na movimentação do corpo. Odeio ver as pessoas se descuidando por aí, parecendo desleixadas e se comportando com desleixo na postura. É bom ser elegante nos movimentos ao andar e na postura ao sentar ou ficar em pé. Não precisa ser a postura estudada de um ator, mas pode ser elegante, pelo menos. O 24º fator de uma personalidade agradável é a humildade de coração, baseada em um profundo sentimento de modéstia. Humildade de coração. Isso não é uma coisa maravilhosa? Acho, senhoras e senhores, que a razão de eu não ter sido reconhecido, não ter conquistado fama nos primeiros dias da minha vida, é que eu não teria sido capaz de lidar com isso como lido. Tive que adquirir humildade de coração. Ter sido reconhecido por 65 milhões de pessoas em 2/3 do mundo civilizado 30 anos atrás talvez tivesse transformado minha personalidade em alguma coisa que não seria muito agradável. Sou muito agradecido por o reconhecimento e a fama como tenho agora só a terem chegado um tempo depois de eu ter adquirido humildade sincera. Hoje em dia, eu não poderia ser arruinado por dinheiro, nem por aplausos, nem por aclamação, nem por qualquer outra coisa que eu conseguisse pensar, porque tenho humildade no coração. O 25º fator é o magnetismo pessoal, um traço inato e o único traço de personalidade que não pode ser cultivado, mas pode ser controlado e direcionado para usos benéficos. Quando falo em magnetismo pessoal, vamos nos entender aqui. Me refiro primariamente à emoção do sexo. Essa emoção reativa, criativa e construtiva, responsável pelo crescimento e avanço do mundo. Falando em personalidades, em pessoas, me pergunto se vocês algum dia parariam para pensar que casas, lojas, escritórios e locais de negócios, ruas,
Vilas e cidades têm personalidades individuais e distintas umas das outras. Você desce a Quinta Avenida na cidade de Nova York e sente um pouco da personalidade da Quinta Avenida, que é uma sensação de opulência. Mesmo que não tenha muito dinheiro no bolso, não se sentirá pobre. Você vai se misturar e circular entre as pessoas que frequentam aquelas ótimas lojas na Quinta Avenida, e vai sentir, enquanto estiver lá, que, embora possa não ser rico, pelo menos não é pobre. Você caminha 5 quarteirões em direção ao rio Hudson, para o que é conhecido como Hell's Kitchen, onde as pessoas vivem, pensam e existem na miséria e na pobreza, e eu não me importaria quem você é. As chances são de que, se ficar ali 10 minutos, vai sentir vontade de gritar, por causa das vibrações negativas que são liberadas por lá. Você deve se lembrar de que seu cérebro é uma estação de transmissão e uma estação receptora, e sua atitude mental, seja ela qual for, está sendo transmitida constantemente para outras pessoas. Se você não aprender a manter uma atitude mental positiva, outras pessoas a entenderão e a devolverão como sua atitude mental de uma forma negativa. Isso não é algo incrível e importante de se reconhecer? Certa vez, um homem veio se matricular na minha escola de vendas em Chicago. Ele disse: "Senhor, eu percorri 1.500 quilômetros para me deixar convencer. Vá em frente e me convença, porque quero entrar no ramo de vendas." E ele continuou falando. Pediu para eu falar. Mas foi ele quem falou. E falou por quase 1 hora. Enquanto isso, eu também estava falando com ele. Mas falava em pensamento, não verbalmente. Quando terminou de falar, ele se levantou e apertamos as mãos. E ele disse: "Esse curso é exatamente o que quero. E agradeço pela maravilhosa conversa que teve comigo sobre vendas. Pode me dar o formulário. Vou me matricular." Não abri minha boca, mas estava transmitindo pensamentos para ele, com toda certeza. Aprenda a arte de projetar seus pensamentos para onde quer que eles o levem e verifique se esses pensamentos são sempre construtivos e benéficos para outras pessoas. Ao entrar em contato com outras pessoas, você vai descobrir que seus pensamentos e atos em relação a você são amigáveis. Nunca houve um vendedor mestre que não tenha enviado os pensamentos na frente dele antes de sair para fazer uma venda. Ele condiciona a mente de seu possível comprador muito antes de entrar em contato com ele. Todos os vendedores mestres fazem isso. Quem não faz isso não é mestre em vendas. Talvez eles recebam pedidos, mas não são vendedores magistrais. Aqui estão alguns exemplos de uma personalidade agradável. Já falei com você sobre Charles M. Schwab. O Sr. Schwab tinha pouca escolaridade, mas tinha uma personalidade muito magnética e a capacidade de ativar seu encanto pessoal quando conversava com outras pessoas. Assim, o Sr. Carnegie muitas vezes pagava a ele 10 vezes mais que seu salário por essa personalidade do que só pelo uso de sua habilidade e seu cérebro. Franklin D. Roosevelt tinha uma personalidade maravilhosa. Uma personalidade de $1 milhão apenas no rádio. Era tão grandiosa que deu a ele 4 mandatos na Casa Branca. Uma circunstância sem precedentes em nossa nação. Eu diria que 90% dos motivos pelos quais ele foi eleito para o 4º mandato estão relacionados à personalidade atraente que tinha. Se você voltar e classificá-lo como se lembra dele em cada um desses 25 fatores, descobrirá que ele alcança praticamente 100% em cada um deles, inclusive no controle do tom de voz. A atitude mental de Cat Smith era mais renda do que recebe o presidente dos Estados Unidos. Cat não é cantora no verdadeiro sentido da palavra, como algumas das grandes estrelas da ópera. Ela é cantora e estrela de rádio e televisão. Eu diria que ela é uma cantora doce, quase falei em pequena e doce, mas não consegui descrevê-la dessa maneira. Ela é uma grande mulher. Tem uma personalidade doce, um tom de voz doce quando fala, e não importa se você gosta ou não da música que ela canta, você gosta de quem está cantando. E é isso que importa na vida. Sempre que você abre a boca para dizer alguma coisa, se a pessoa a quem está falando não gosta do que está ouvindo, pelo menos tente falar de tal maneira que ela goste da pessoa que está falando. Um homem chamado Papio Daniel, vendedor de flores,
Pegou a família e alguns instrumentos musicais e fez uma turnê pelo estado do Texas. Cantou na rádio e tornou-se governador desse grande estado, e depois senador dos Estados Unidos. O que ele tinha de mais importante para recomendá-lo ao povo na eleição para os 2 altos cargos que ocupou eram sua personalidade encantadora e capacidade de ativar e manter esse encanto sempre que falava, independentemente de o público gostar ou não do que ele dizia. Will Rogers ganhou uma fortuna fazendo graça. E ganhou também o coração dos americanos por causa dessa sua maravilhosa personalidade. Agora, vamos considerar algumas coisas que você não deve fazer se quiser ter uma personalidade agradável. Teremos os 2 lados da imagem. Em outras palavras, essas são as proibições. E elas são 15. O primeiro é o hábito de interromper quando os outros estão falando. Isso está, com certeza, na lista de proibições. Se você quiser ter uma personalidade agradável, se quiser que as pessoas gostem de você, quando elas estiverem falando, aguarde até que diminuam a velocidade antes de pular e interromper a conversa. Suspeito que não haja uma pessoa na minha plateia, pelo rádio ou no estúdio, que não possa apontar meia dúzia de pessoas que se tornam muito desagradáveis dominando todas as conversas e nunca permitindo que a outra pessoa fale. Se você quer ser popular, aprenda a arte de ser um bom ouvinte e, aliás, sempre que estiver ouvindo, vai estar aprendendo alguma coisa. Quando você está falando, nunca está aprendendo nada, porque está apenas dizendo e ouvindo o que já sabe. Número 2. O egoísmo expresso por palavras ou ações também está na lista dos nãos. Você pode ter um sentimento egoísta dentro de você. Se tiver, tente superá-lo o mais rápido possível. Certamente, não dê a ele nenhuma expressão externa. Terceiro na lista de itens proibidos. Nenhum sarcasmo deve ser usado, seja ele expressado por palavras ou ações. Existe também uma maneira de expressar sarcasmo sem ser por palavras ou ações, mas pela expressão em seu rosto. Pode dar uma grande satisfação pessoal desabafar e expressar sarcasmo em relação às coisas de que você não gosta, mas não vai fazer você ficar popular. Número 4 na lista dos nãos. Exagero no discurso. É muito melhor subestimar uma verdade do que superestimá-la. Prefiro o lado conservador. Se você for além do que as pessoas consideram uma afirmação razoável, elas desacreditarão de toda a afirmação. O número 5 é o egoísmo expresso em autoelogios reais ou implícitos. Eliminado. Faz parte da lista dos nãos. Qualquer tipo de elogio, seja por palavras diretas ou atitudes, é um tabu. O número 6 na lista dos nãos é indiferença em relação aos outros e seus interesses. Se você realmente e verdadeiramente quer ser popular, deve descobrir em que outras pessoas estão interessadas e começar a conversar com elas sobre essas coisas enquanto se torna um bom ouvinte. E, irmã, você pode violar praticamente todas as outras regras aqui e se dar bem. Se conseguir se tornar um bom ouvinte e se interessar pelo que as outras pessoas têm a dizer. Nunca esquecerei, enquanto viver, a primeira visita que fiz à Casa Branca, quando Theodore Roosevelt era presidente. Eu era apenas um jovem, mas ele me levou para o escritório dele, me deu uma bela poltrona, uma cadeira estofada ao lado do assento presidencial, virou-se e me encarou, me deu um tapa no ombro e ficou ali sentado, conversado comigo como se eu fosse tão importante quanto o presidente dos Estados Unidos. Por um tempo, esqueci que não era. Nunca me esqueci disso. Aprendi mais tarde, estudando os homens realmente grandes com os quais tive o privilégio de trabalhar, que todos eles tinham essa grande capacidade de fazer você se sentir em casa. Nunca foram indiferentes. Eles eram bons ouvintes. O próximo fator, o número 7. Inveja expressa ou implícita na atitude, está fora de questão. Não. Se você sentir inveja de outras pessoas, se sentir inveja das pessoas da sua cidade ou do seu bairro que alcançaram um grau de sucesso talvez um pouco além do seu, não vai ser apreciado por essas pessoas, não vai ser apreciado por seus vizinhos, não será apreciado por ninguém. Porque ninguém gosta de uma pessoa invejosa. A inveja deve ser convertida em gratidão. Sempre que vir outra pessoa com algo que você gostaria de ter, expresse gratidão em seu coração pelo outro.
e espere poder alcançá-lo e conquistar aquilo por si mesmo mais tarde. Mas inveja, não. O oitavo fator é lisonja, onde não se justifica. Se você deseja ser mal interpretado, se deseja ser desconsiderado, comece a lisonjear alguém mais do que essa pessoa sabe que merece. E com certeza vai despertar sua desconfiança rapidamente. Na minha carreira pública, entrei em contato com todo tipo de pessoas. A maioria dos meus alunos tem sido muito generosa ao expressar seu reconhecimento pelo que dei ao mundo. A maioria deles tem sido muito atenciosa e muito poucos foram além do limite ao expressar elogios ou reconhecimento além do que eu merecia e tinha direito. Sempre que você começa a adular uma pessoa, desperta suas desconfianças, e ela se fecha. Acha que você está atrás de alguma coisa, e, de maneira geral, essa suspeita não é desprovida de fundamento. Um autor motivacional que é o meu contemporâneo escreveu um livro, e o ponto principal do livro é que você progride na vida adulando as pessoas. Eu diria que esse é um dos truques mais antigos do mundo e um dos mais perigosos. Dar crédito às pessoas aos quais elas não têm direito ou se expressar de maneira excessiva para elas está na lista dos nãos. O número 9 é a negligência no discurso. Você não precisa usar a gramática com perfeição, mas, pelo menos, deve saber como usar o idioma com razoável precisão. Isso é especialmente verdadeiro se você se envolver em qualquer tipo de atividade na vida pública em que entre em contato regularmente com as pessoas. O número 10 é o hábito de monopolizar conversas, não deixando que o outro sujeito tenha a palavra. Você pode ser um mestre de oratória, você pode ter muitas coisas interessantes a dizer, mas, se você não sabe quando parar e se não dá ao outro a chance de aparecer de vez em quando com algumas expressões próprias, nunca aprenderá nada sobre o outro. Você nunca aprenderá quais são as reações dele a você. Um bom vendedor nunca deixa de notar o efeito que suas palavras estão exercendo sobre a pessoa que o ouve. Um vendedor ruim memoriza seu discurso e o recita como um programa enlatado, sem parar para ver como isso afeta a plateia. Se você deseja ter uma personalidade agradável, verifique se a pessoa com quem fala está ouvindo e ouvindo com interesse. Você quer ser palestrante, por exemplo, jamais poderia ser um palestrante de sucesso a menos que se mantivesse atento às reações do público o tempo todo. Você saberia o tempo todo quando seu discurso está sendo bem recebido, e perceberia no segundo em que deixasse de ser, e mudaria a direção desse discurso se não estivesse rendendo as reações e os resultados adequados. Fiz palestras e tive que mudar a direção do discurso 3 ou 4 vezes. Uma vez, eu falava para um grupo de enfermeiras em Atlanta, Geórgia, sobre a lei da força cósmica do hábito. Falava havia cerca de 10 minutos quando vi que não estava chegando nem perto do meu objetivo, muito menos atingindo o alvo, com minha palestra. Simplesmente parei de pronto e disse: Senhoras, gostaria de fazer uma pergunta. Quero saber o que há de errado comigo ou com vocês. Sei que é com um de nós, um ou outro. Porque vocês não estão nem um pouco interessadas no que estou dizendo. Aquilo quebrou o gelo, e nós mudamos o tema da palestra para como alcançar o sucesso em uma profissão difícil. E então elas me deram atenção. Eu realmente acertei ali. O número 11 na lista dos nãos é tentar transmitir uma impressão de superioridade. Você pode ser superior a outras pessoas, e as chances são de que todos sejam superiores a alguém que você conhece. Mas não é bem educado, não é uma demonstração de boas maneiras e não é bom para os negócios. Não é simpático tentar transmitir a alguém a ideia de que você se acha superior a essa pessoa. Não importa quanto o homem seja humilde, ele não quer que isso seja esfregado em sua cara por alguém que ele sabe ser superior. O número 12 na lista dos nãos é falta de sinceridade em geral. O número 13 da lista é o hábito de direcionar as conversas para fofocas baratas. Não sei se você já ouviu falar de alguém que fez isso, ou que faz isso, mas tenho certeza de que, se ouviu falar dessa pessoa, ela não faz parte da sua lista atual de amigos. Esses são os que falam sobre nós,
desviam a conversa para fofocas baratas. Você pode desperdiçar a maior parte da sua vida falando sobre coisas que não trazem nenhum benefício para você nem para mais ninguém. Penso que talvez um dos maiores elogios que já recebi de um colega foi feito pelo Dr. William P. Jacobs, presidente da Presbyterian College na Carolina do Sul, com quem me associei por um tempo enquanto fazia parte da equipe daquela faculdade. Depois de me conhecer via 6 meses, ele disse: Dr. Yu, você sabe o que eu mais aprecio em você? Eu disse: não, Dr. Jacobs, não sei, mas gostaria de saber. Ele disse: você não se envolve em conversa mole. Bem, respondi, obrigado. Pensei que me envolvesse, às vezes. Ele insistiu: eu nunca ouvi. Não quero dizer que você deva se envolver sempre em abstrações ou em conversas profundas, mas deve ficar longe das rodas de fofoca. 14. O hábito de encontrar defeitos no indivíduo e no mundo de maneira geral é um dos nãos. Você pode ir à área miserável de qualquer cidade e pode descobrir o que há de errado com o presidente, o que há de errado com o governo dele, o que há de errado com o governo dos Estados Unidos e o que há de errado com Deus. Qualquer coisa que você queira saber, pode descobrir lá na área miserável. Mas quem quer viver lá? Eu não gostaria nem de passar por lá, muito menos conversar com eles. São pessoas que azedaram na vida. Eles encontram defeitos em tudo e em todo mundo e acreditam que ninguém gosta deles. Talvez seja por isso que estejam lá. Eles não procuraram o lado positivo da vida. E o próximo e último, o número 15. É o hábito de se opor a pessoas com as quais você não concorda. Você não precisa se opor às pessoas porque não concorda com elas. Ouça silenciosamente as coisas que elas pensam, acreditam e dizem, a menos que seja sua responsabilidade direta refutá-las. E se for, quando as refutar, seja brando. Agradeço pela atenção de todos nesta noite, e espero ter dado a vocês algumas ideias sobre como ter uma personalidade agradável. Forneci muitos sims e nãos para considerarem. Reflita sobre eles e avalie-se honestamente em relação a eles. Você pode se surpreender com o seu desempenho. Por favor, juntem-se a mim na próxima vez para a primeira de 2 transmissões focadas na lei suprema do universo, a força cósmica do hábito.